Olá, tudo bem? O meu nome é Robson, aqui do canal Direito Tributário ao seu alcance. Como é que vocês passaram o final de semana? Está tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês e com a família. Eu estou aqui para mais um informativo tributário, o informativo tributário de número 6, e já agradeço previamente a sua atenção, o pouco do tempo que você me deu em abrir este vídeo, em me ouvir em ouvir o informativo, ok? Muito obrigado já desde agora. Vamos às nossas notícias. Este informativo será melhor que o da semana passada, com um número maior de notícias, a densidade das notícias também, a importância das notícias também, para quem gosta da matéria tributária. É o informativo que até agora teve o maior número de informações aqui, ok? Eu espero que você goste. Antes de iniciar, propriamente ditas, as informações, eu gostaria de dizer para você que essa semana nós não postamos vídeos porque estamos fazendo a análise do projeto de reforma tributária do Senado, tá? Em breve será postado aqui e será postado o projeto de reforma tributária do Senado com um comparativo em relação ao projeto de reforma tributária da Câmara, ok? Isso leva tempo porque tem, né? A reforma tem a sua extensão, sua complexidade, tá? E logo, logo estaremos normalizando isso daí, voltando com os vídeos semanais, tá? Porque esse projeto da reforma é um pouco mais denso mesmo. Esse é o aviso de número 1. O aviso de número 2 é que as notícias que serão veiculadas nesse informativo, elas constam aí no vídeo. Se você abrir, você vai ter acesso a todas essas notícias, ok? A todas as notícias que vão ser veiculadas aqui, tá? Destaques importantíssimos, como você já viu aí, na abertura aí, né, na chamada e tudo mais, na thumb e-mail, né, que eles chamam. Mas vamos lá, chega de conversa, vamos direto aqui às notícias. 2 minutos e 10 aproximadamente que eu estou falando. Vamos rapidinho às notícias. Olha, sem para não ficar muito extenso o nosso informativo. Vamos aqui, a notícia, primeira notícia, EMS, né, que é uma empresa aí da Laboratório de Indústria Farmacêutica. A EMS é proibida de importar medicamentos com isenção de PIS e COFINS. Vejam, é uma decisão do CARF, tá? A notícia foi veiculada no dia 10/3, ok? E diz o seguinte: olha, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão vinculado ao Ministério da Economia, decidiu que a farmacêutica brasileira, EMS, não terá direito à alíquota zero de PIS e COFINS sobre a importação dos medicamentos Cefaclor, utilizado para o tratamento de várias infecções, e cloridrato de amilorida de hidratada. E aí, vejam, a MS já fala em recorrer ao Poder Judiciário, tendo em vista a decisão que lhe foi desfavorável e não reconheceu a alíquota zero para PIS e COFINS com relação a esses medicamentos. Vamos aguardar aí os demais desdobramentos dessa notícia, ok? Aqui é um lembrete, tá? Que você encontra no blog Guia Tributário e você encontra também na Associação Paulista de Estudos Tributários a respeito de compensação de crédito previdenciário decorrente de decisão judicial que deve ser precedida da retificação na GFIP, ok? Então aqui, ó, eu vou ler o que está constando aqui na veiculação desta notícia. A compensação de crédito previdenciário, entre parênteses, INSS, decorrente de decisão judicial transitada em julgado, deve ser precedida de retificação das GFIP, em que a obrigação foi declarada, ok? Então aí atenção para quem está nessa situação, né, de ter esse crédito reconhecido aí, por meio de decisão judicial, é o que diz, tá? Para proceder essa retificação aí na GFIP, ok? Vamos lá para agora uma notícia interessante. Imposto de renda pessoa física diz o seguinte: solução de consulta 1002 da DISTI, né? DISTI, temudo, SRRF 06, de 10/3/2020. Bom, o que diz ela? Ela diz o seguinte: olha, isenção do imposto sobre a renda incidente sobre rendimento relativo à complementação de aposentadoria. Então, complementação de aposentadoria
recebida de entidade de previdência complementar, né, aquelas aposentadorias complementares, o Banco do Brasil tem, a CEMIG tem, é, por, por portador de doença grave, alcança a complementação da aposentadoria paga a partir da concessão da aposentadoria para pela Previdência Oficial, observadas as condições estabelecidas na legislação tributária. Então, aqui tem um reconhecimento de que, né, essa questão da moléstia grave aí, se a pessoa é portador de uma doença grave, isso alcança também o complemento que se paga de aposentadoria, né? Aquelas aposentadorias complementares privadas a esse reconhecimento aí. E essa consulta que eu disse no início, consulta 6002 de CIT SRR F06, ela está vinculada à consulta COSIT número 356 de 17/12/2014, ok? Vamos lá, olha só que notícia aqui. Essa notícia aqui é interessante. Cefaz, Secretaria da Fazenda do Rio de Janeiro, diz que metade das empresas do setor de metal mecânico que ganham isenção fiscal fraudam o sistema tributário. Veja, é um número altíssimo. Metade das empresas fraudam este benefício. E aí a gente se pergunta que este tipo de benefício, eu não diz todos os benefícios, mas que este tipo de benefício cabe ao Estado fiscalizar, controlar, mas até que ponto, né? Até que ponto esse tipo de benefício tem a eficácia? A reportagem aqui ressalta isso, olha. Identificamos que a isenção fiscal não traz desenvolvimento para o Estado e, em geral, não traz benefícios sociais como deveria ocorrer, mas traz sonegação e traz fraude. Um problemaço, né? E aqui o Estado tem que ter uma fiscalização efetiva sobre esses benefícios para que não aconteça isso. O benefício tem um efeito contrário do que deveria ter. Não gera benefício, mas gera malefício, que é sonegação e fraude. Olha o coronavírus horrorizando aí, ó. E aí repercussões que podem atingir até inclusive a tributação. Veja, em virtude do coronavírus, Paulo Guedes afirmou que pode isentar impostos de importação sobre produtos médico-hospitalares, ok? Vamos aguardar aí os desdobramentos dessa questão do coronavírus e ver se realmente vai ocorrer essa isenção para produtos médico-hospitalares e quais seriam esses produtos médico-hospitalares, né, de fato. E aí ele ressalta, né, que toda isenção tem que se fazer acompanhada, onde que vai sair o gasto, não é isso? Regra constitucional, inclusive. Obrigação constitucional, exigência da Constituição, né? E aí a gente vai cair num outro assunto aqui, numa outra notícia que esbarra justamente nessa questão, que é o que? Olha, o Congresso derrota governo no benefício de prestação continuada. Você não sabe o que é, eu já vou falar daqui a pouco. E cria um gasto da ordem de 20 bilhões. Opa! O que é o benefício de prestação continuada? É um benefício pago pelo sistema. Se discute muito se é previdência ou assistência, eu acredito que seja assistência social mesmo. É pago para idosos de 65 anos ou mais e deficientes que tenham renda familiar, a chamada renda familiar per capita, né, por pessoa da família, inferior a 1/4 do salário mínimo, que corresponde a R$ 261,25. Porém, com a derrubada do veto pelo Congresso, esse benefício passou a ser o dobro, a metade do salário mínimo, R$ 522,50. Até aqui, nada contra você estender um benefício social dessa magnitude a pessoas que realmente precisam, só que existe um problema. Aliás, eu diria que existem dois, né? O primeiro é que você, quando amplia um benefício, seja mesmo que seja da Previdência, você tem que dizer, aqui no caso foi dobrado o valor. Então você tem que dizer da onde que vai sair o gasto para a fonte de custeio, que se chama, né? A Constituição exige que você diga qual a fonte de custeio que vai, de fato, custear, que vai, de fato, pagar a ampliação desse benefício ao dobro, né? Foi aqui ampliado ao dobro do valor. E aí nós temos um problema, porque o orçamento está bem comprometido. E aí tem que se dizer isso, e aí nós vamos para o segundo problema, que é, se esses 20 bilhões aí, o governo não conseguir fazer nenhum tipo de remanejamento e tudo mais, existe o problema da responsabilidade fiscal, né?
Para o Congresso é muito cômodo. Ele vai lá, dobra o benefício, diz que é um benefício social, mas não indica de onde virá o dinheiro para custear essa despesa. E a Constituição exige que o dinheiro para custear essa despesa seja indicado a fonte de custeio, de onde virá a fonte para custear. E aí nós temos um problema, né? E depois pode. Nós temos o presidente pode ter algum problema da ordem na responsabilidade fiscal, inclusive, criado pelo Congresso. Tá? E, como eu disse, nada contra estender esses benefícios para pessoas que realmente precisam. O problema é você fazer isso contra a Constituição Federal, contra as normas da Constituição Federal, e que para o Congresso é muito cômodo fazer esse tipo de coisa. E depois a batata quente fica com o Executivo. Vamos lá. Vamos passar aqui, Projeto Regulamento de Transação Tributária dos optantes do Simples Nacional. Mas por que precisaria de um projeto de lei complementar, inclusive, é o que diz aqui na reportagem, para se regulamentar especificamente para os optantes do Simples? O relator explica que, no caso do regime fiscal unificado de arrecadação de tributos e contribuições, o Simples Nacional, a negociação depende da aprovação de lei complementar específica, uma vez que envolve impostos federais, estaduais e municipais, ok? Vamos passar, então, boa notícia, né? Esperamos aí que seja aprovado esse projeto. TRF3, aqui também é uma boa notícia. No processo de número, eu vou ler rapidamente, 0003003 vezes 2, 2454, dígito 47, 2016, 4, 03, 6183, a desembargadora Marli Marques, da 4ª turma do TRF da 3ª região, entendeu que a isenção do imposto de renda sobre a aposentadoria independe do início e do fim dos sintomas. Que sintomas? Os sintomas de doenças graves, aqueles que permitem a isenção do imposto de renda. Então vamos lá. Com isso foi confirmado que mesmo que a junta médica constate a ausência de sintomas de doença em razão de provável cura, vai depender muito da patologia, né? Não justifica a revogação do benefício fiscal, pois a finalidade dele é diminuir o sacrifício dos aposentados e aliviar os encargos financeiros, ok? É o que diz aí a reportagem com relação ao imposto de renda. Tá? A isenção do imposto de renda foi criada justamente para atenuar a situação dessas pessoas, ela ressalta aqui na decisão, ok? Vamos ver aí desdobramentos, se ocorrem, né? Desdobramentos no STJ relativos a essa notícia. Vamos agora uma notícia relativa a ICMS, Rio Grande do Sul. Divisão de frete não afasta direito à adjudicação de crédito presumido de ICMS. Olha, o fisco gaúcho deve conceder crédito presumido às indústrias consumidoras de aços planos, limitado ao valor correspondente ao serviço do transporte, como prevê o convênio do ICMS 94/93. Assim, não há como admitir que o simples trânsito de mercadoria, olha a velha discussão aqui, o simples trânsito de mercadoria entre a matriz da usina produtora e sua filial, por redução de custos de logística, afaste esse direito do comprador. Bom, esse caso não é exatamente aquele problema de transferir de uma matriz da empresa para uma filial de outra empresa, que já é uma discussão antiguíssima. Mas aqui, o que acontece? Olha, esta empresa comprava aços planos da Uzi Minas e fazia o transporte via trem para baratear os custos de logística, tá? E aí, se entendeu, eu vou ler aqui a notícia que fica mais claro, A autora teve de ir à justiça porque o fisco só reconhece a adjudicação do benefício fiscal, considerada apropriação integral dos valores dos fretes, se a matéria-prima for transportada diretamente da usina até a empresa adquirente. Nesse caso aqui, ela comprava da Uzi Minas, vinha através, na reportagem está descrito isso, comprava da Uzi Minas, vinha através de transporte de trem, que é mais barato, né? Até São Paulo, e de São Paulo ia para o Rio Grande do Sul. E aí, o fisco, que a reportagem não fala, mas eu estou deduzindo, que o fisco entendeu aqui, que só se a matéria-prima fosse transportada diretamente da usina até o comprador que estava lá no Rio Grande do Sul, é que poderia ter apropriação dos créditos CMS. Então, que essa operação que era feita antes entre Uzi Minas
e a empresa que estava em São Paulo não poderia ser considerada aí na apropriação dos créditos ICMS relativo ao frete e que só se fosse direto, saísse direto da Uzi Minas para o adquirente lá no Rio Grande do Sul. No caso dos autos, a indústria comprava lotes de aços planos da Uzi Minas, em Minas Gerais, que enviava as cargas via trem para sua filial em São Paulo. Então, sim, é matriz e filial. Aqui nessa primeira operação acaba sendo, porque ela pode ter uma matriz lá, onde está a Uzi Minas, né? Manda para a filial em São Paulo. Então, até aqui tudo bem. A gente cai naquela discussão antiga que eu disse antes, perdão. Por questões logísticas, de lá a mercadoria era reenviada para a cidade de Caxias do Sul por via rodoviária. E aí se entendeu dessa forma, né? Limitando o entendimento do fisco, foi um pouco mais restritivo, porém, o Tribunal do Rio Grande do Sul entendeu de forma um pouco, deu uma interpretação ampliativa nesse caso. Vamos ver se há algum desdobramento desse caso no STJ, né? A gente tem sempre que acompanhar a decisão. Olha, tributação internacional, veja que interessante. O México retorna, né? Então já teve. Então ele está aqui retornando os estímulos fiscais à pesquisa e desenvolvimento tecnológico. A reportagem diz o seguinte, que o crédito tributário equivalente a 30% das despesas e investimentos realizados em pesquisa e desenvolvimento tecnológico no ano fiscal, até o máximo de 50 milhões de pesos por contribuinte. Então é interessante, né? O México tem IVA? Tem ou não tem? Ou não sei, acho que tem, hein? Olha, e está concedendo benefício fiscal. Deixa eu até ver aqui de novo. Diz que o IVA não pode conceder nenhum benefício fiscal, 30% de despesas e investimentos. Não disse isso aqui no âmbito do imposto de renda, me parece que aqui a reportagem não esclarece. Mas 50 milhões de pesos por contribuinte, ok? Olha só, nova alíquota de imposto de renda. Aqui sim, tá? Aqui sim a questão é altamente preocupante. Eu já farei, a intenção já é fazer, depois que terminar o estudo sobre a reforma tributária do Senado, é fazer um vídeo especificamente sobre o confisco, que no meu entendimento, aqui no entendimento deste canal, nós já temos uma situação de confisco instaurada quando você soma 27,5% do imposto de renda mais 22% da alíquota previdenciária. Opa! Um problemão, né? Existe precedente do Supremo Tribunal Federal neste sentido, dizendo que essa situação é confiscatória, tá? Então, o próximo vídeo será sobre isso. Agora, vejam, como se não bastasse, parece que não tá bom, né? 27,5% no setor público, eu estou dizendo da alíquota previdenciária do setor público. Quem trabalha no setor público vai ter 27,5% de imposto de renda, dependendo aí da faixa da remuneração, mais 22% de previdência. Não tá bom. Vamos aumentar mais. Veja, existe um projeto tramitando, olha, me parece que o quadro do Brasil está muito claro, uma situação de crise econômico-financeira na economia e nas finanças públicas. Aí vem o arroxo na questão orçamentária financeira, né? Fizeram uma emenda em 2016, fizeram chamada de novo regime fiscal, fizeram outra em 2019, e aí é o seguinte, se não resolver, vão avançar nos tributos. Historicamente foi assim. Esse foi o movimento histórico, tá? Para aumentar a receita, porque a economia não reage. Então é estranho porque, mesmo com a crise, a arrecadação tem aumentado, mas não tem sido suficiente. Olha, aqui, olha para quanto que estão querendo estabelecer, olha. Estão querendo estabelecer via projeto, vamos ficar atento a isso, hein? 35% de imposto, caso a remuneração anual esteja acima de 200, aqui no início, aqui, essa reportagem, ele faz a conversão no dólar. Eu vou voltar aqui para a primeira página. Se tiver acima de 30 mil reais por mês, ou acima de 400 mil reais por ano, as faixas do imposto de renda neste projeto iriam para 30% e 35%. Aqui nós estamos falando do setor privado. Então vamos imaginar, alíquota de previdência mais 12 de previdência, 47 ou 42, em torno aí, nesse percentual aproximado. Sabe o que é o mais interessante dessa reportagem? Que ela diz o seguinte, que a reportagem está querendo pegar pessoas com alta renda, entre aspas, grandes fortunas, entre parênteses, né?
porque isso aqui não é uma grandes fortunas, é um patamar de renda bem mais elevado. Mas que, veja, olha o que a reportagem destaca. Sabe quem vai pegar? Pessoas que têm uma mão de obra altamente qualificada, que trabalham em empresas, ou seja, você vai pegar a pessoa física, a reportagem faz essa ressalva, e que a pessoa jurídica, se for um empresário, por exemplo, ele tem meios de usar a pessoa jurídica para fazer planejamentos tributários e reduzir bem esse percentual dessa alíquota aí, confiscatória, tá? Então vejam só, olha de novo, você aumenta com objetivo, mas o resultado prático é outro, né? E aí, se esse projeto passar, eu cheguei até a postar no Facebook esse projeto. Nós vamos ter um aumento brutal aí da carga tributária. Quando você somar, principalmente ele sozinho, ele já é alto. Quando você soma com a alíquota previdenciária, olha, sinceramente, não dá. E aí tem que se perceber o seguinte, que menos renda é menos consumo, é menos investimento para fazer. Então, você mexer no negócio, você mexer na renda, aumentar a tributação sobre a renda, no momento desse, é até incoerente com a questão da crise econômica, mas o Estado, historicamente, se movimentou assim. O leão tem fome, hein? O leão tem fome, gosta de morder. Agora sim, nós vamos para os nossos destaques. Já estou aqui com 21 minutos. Vamos lá. Destaques, STJ. Vejam só. Olha, o STJ mudou o entendimento com relação à questão da capatazia, e essa palavra, me salvo engano, se não me falha a memória, vem de capataz mesmo. Mas tem que pesquisar aí, porque não tem conhecimento tão profundo assim de direito aduaneiro. A notícia, ela diz o seguinte, olha, o Superior Tribunal de Justiça mudou o entendimento sobre despesas com a descarga, o manuseio e conferência de mercadorias em portos e aeroportos, a chamada capatazia. E aí isso vai compor, essas despesas agora passam a compor a base de cálculo do imposto de importação. Então teremos aumento aqui pela decisão do STJ, e realmente a decisão anterior é no sentido de que não compunha. Por uma mudança na composição do STJ, houve uma mudança de posição, e agora isso passa a compor a base de cálculo do tributo de importação e vai aumentar as importações. Porém, as entidades do setor falam em quê? Para tentar minimizar esse impacto. Falam em levar o caso ao governo ou ao Congresso, pedindo uma isenção, um benefício fiscal nesse sentido, para que essas despesas não sejam repassadas para o valor de importação, que por sua vez será repassado para os consumidores, não tenham dúvida, tá? A conta final, quem paga aí vai ser o consumidor, ok? E é mais ônus para as empresas também, que perdem. Com mais ônus, elas tendem a perder a competitividade, né? Se fala tanto nisso, se falou tanto nisso na reforma, reforma é para dar competitividade. Então, olha, STJ, destaques, vejam. Olha, o STJ aqui, uma notícia no regime de drawback, empresa que venceu licitação do setor privado. Olha só, olha, o STJ manteve. Bom, vou começar a notícia dizendo o que a União entendeu para autuar o fisco. Desculpa, o que o fisco entendeu, o fisco, né, federal, perdão, entendeu para autuar o contribuinte nesse caso, tá? Me perdoa que às vezes, pela questão de tempo aqui, eu acabo comendo um pouco as palavras aqui, mas vamos lá. Ó, a União havia anulado o ato que concedeu o regime de drawback ao consórcio Lumos Andrômeda, quando a empresa venceu a licitação promovida no exterior pelo consórcio Rio Eterno e Rio Polímeros para construir e operar um complexo petroquímico no Rio de Janeiro. A Fazenda revogou a decisão ao regime especial, por entender aqui a regime na modalidade de suspensão, o regime especial por entender que só pode beneficiar empresas que tenham vencido licitações promovidas por entes públicos, reguladas por editais que prevejam incentivo fiscal e aduaneiro. E essa empresa havia vencido uma licitação no exterior, mas era uma licitação, como está bem ressaltado aqui, feita pelo setor privado. Então o fisco entendeu, olha, a legislação, entre aspas, né, a interpretação da legislação diz que tem que ser setor público. Como você venceu licitação no setor privado, você não vai ter direito ao benefício. Porém, essa é a interpretação do fisco. O STJ não entendeu assim. Como entendeu o STJ? O STJ entendeu que, com base na lei de 2008, que é a 11.732, o regime especial, né, o drawback, pode ser
concedido a empresas vencedoras de licitações internacionais realizadas pelo setor privado, e não apenas pelo setor público, o que prestigia e reforça a própria finalidade do benefício, tá? E aí a votação foi acompanhada, né? Isso aqui quem votou dessa forma aqui é a relatora, Regina Helena Costa, que é uma tributarista, né? E foi acompanhada aí, deixa eu ver, em rápido julgamento, não houve aqui, a reportagem não ressalta se houve voto divergente, ao que parece, não. Então, uma boa notícia aí para este contribuinte, né? Destaques do STJ. Olha, atenção, essa aqui é uma notícia importante, principalmente para o contribuinte aí e os advogados. Vejam, renúncia ao direito de ação não garante adesão ao refis da crise, diz STJ. Empresa que abre mão do direito de ação não garante automaticamente adesão ao refis da crise. Com esse entendimento, a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça negou o recurso especial da empresa que renunciou à ação por crédito para poder acessar os benefícios instituídos pela Lei 11.941 de 2009, mas os teve negado pela Fazenda Pública. Veja, porque que aqui é relativo à crise de 2008, né? Esse refis aqui seria de 2009, a crise financeira de 2009. Por que essa notícia, existe um fato nela que eu acho que tem que ficar, os advogados têm que ficar muito atentos, e os contribuintes. Olha só o que ele diz aqui, ó. A empresa estava questionando, estava com um determinado questionamento lá numa ação. E ao que parece, pelo que está noticiado aqui, houve um depósito. Como o pedido da empresa de participar do refis da crise foi indeferido até no STJ, o que aconteceu? A União levantou o depósito todo. Então, olha só, perdeu a ação porque levantou o depósito, renunciou, e não teve acesso, não conseguiu se beneficiar do refis. Então, assim, penalidade dupla, vamos dizer, né? Entre aspas. Aqui, ó, como não houve desconto, a reportagem diz, presta atenção, todo o crédito ficou para a União após a empresa abrir mão do direito de requerê-lo em juízo. Então, pelo que eu entendi, na ação anterior havia essa discussão e ele estava depositando, né? Ou o juiz exigiu o depósito, aqui a notícia não entra nesse detalhe. Como ele desistiu dessa ação que ele estava questionando, para ter direito ao benefício do refis, porém, o benefício do refis foi indeferido, até no STJ, ele perdeu o benefício do refis, perdeu o direito a discutir na ação, e a União levantou o depósito integralmente. Então, assim, um alerta, né, para quem trabalha nessa área, os advogados aqui, essa decisão acho que serve, além da importância dela, serve de um alerta aí para que você tenha cuidado, né, na hora da concessão de um refis, e o fisco entendeu, o STJ entendeu, de acordo com o fisco, que o fisco pode se negar a conceder o refis se não preenchidas as condições legais, tá? Que foi o caso aqui que eles alegaram. Olha, decisão do CARF, essa decisão me parece que não é uma decisão de mérito, é uma decisão de vício formal, mas ele afastou a cobrança de imposto de renda sobre os sócios, pessoas físicas da Latam, tá? E aqui ressalta que a cobrança teria que ser direcionada à pessoa jurídica. Então, me parece, a reportagem não esclarece, mas me parece que foi uma questão de vício formal, que anulou, e agora a cobrança vai ser redirecionada à pessoa jurídica aqui, ó. Anulou nessa semana, o CARF anulou nessa semana a autuação fiscal recebida pela família Amaro, fundadora da TAM, decorrente da fusão entre a Companhia Aérea Brasileira e a chilena LAN, realizada em 2011. Os conselheiros entenderam que a Receita Federal deveria cobrar da empresa e não das pessoas físicas, ok? Vamos aguardar aí os desdobramentos, os maiores desdobramentos dessa notícia, ok? Vamos lá, muito satisfeito. Eu estou aí com 29 minutos, mas estamos caminhando bem. Olha só, e aí esse informativo realmente vai ficar um pouquinho maior, porque não tem notícias aqui que são boas demais, para a gente só noticiar e não fazer pelo menos um comentário. Olha, e uma delas é essa próxima, cobrança CARF. Cobrança a light, o CARF manteve a cobrança a light de imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro, sobre energia elétrica furtada. Então foi mantida essa cobrança. Aí a gente pensa, mas espera aí, se a energia elétrica foi furtada, não ocorre o fato tirador aqui, porque isso aqui ocorreu dentro de uma situação de furto, né? Olha, essa é uma
uma notícia de como as discussões tributárias podem assumir um caráter complexo. Eu li a notícia inteira, fiquei perplexo. Argumentos da Light. Argumentos da Light é o seguinte, que nos locais, lembra lá do Rio de Janeiro, aqueles locais onde o Estado não chega, os morros, as favelas, onde o Estado não chega, onde o Estado já perdeu o controle, não adianta vir com essa balela, não perdeu não, perdeu. Então, nesses locais, olha o percentual de índice de furto, segundo o que está na reportagem, 74%. Vou conferir aqui, para ver se não estou falando besteira. 74% de furto de energia elétrica. Olha, isso demonstra o que é ausência total. É isso mesmo. Isso demonstra o que é ausência total do Estado. Então, o que acontece? A discussão ficou, mas a Light ela compensa essas perdas, ela não pode deduzir o imposto de renda e na contribuição social sobre o lucro, porque ela compensa essas perdas na tarifa, e a ANEEL aceita isso. E aí foi-se por uma discussão bem técnica e complexa se essa compensação contemplava 100% das ocorrências de furto ou não. Esse talvez seria o argumento mais forte contra a Light. A Light diz que não é bem assim, que essas perdas não contemplam 100%. Olha só, a relatora, a conselheira Júlia Roberta, diz o seguinte, olha, as perdas não técnicas não podem ser consideradas gerenciáveis, né? Elas são inerentes à atividade, afirma. E ela diz que esse tipo de perda não é considerado gerenciável, e não é mesmo. Nesse caso específico, não é mesmo. Eu já fiz estágio na CEMIG, como na época que era estudante de Direito, uma situação completamente diferente. A CEMIG fiscalizava esses casos, ia atrás. Agora, como é que você põe o seu funcionário para subir um morro onde nem o Estado, às vezes, chega armado com policiais, ou se chega, tem uma resistência danada, enfrenta uma resistência à bala, para fiscalizar a energia elétrica? Não tem como. Se ela fizer isso, ela põe o funcionário em risco. Eu acredito que isso tem repercussões até na seara da demanda trabalhista, para tomar um processo trabalhista sério por conta disso daí. E olha, é uma discussão boa. Aqui é um processo que existem argumentos fortes pró-fisco e pró-contribuinte, tá? Leiam essa reportagem na íntegra. Eu não vou ler aqui. Leiam essa reportagem na íntegra, porque ela é demasiadamente interessante, ok? Bom, aqui nós vamos agora para uma questão que, ao que parece, suscitou muito interesse, né? Bom, que questão é essa? Olha, decisões judiciais afastam contribuições previdenciárias sobre stock options. O que seria este tipo de contrato? Basicamente, é um contrato onde a empresa oferece ações da própria empresa aos executivos de alto escalão, tá? E aí existem várias formas, vários tipos desses contratos, ok? O mais interessante aqui é o seguinte: os especialistas ressaltam que a jurisprudência do CARF é a favor de incidir contribuição previdenciária. O contrato funciona da seguinte forma, antes de entrar especificamente. A empresa vai lá e faz, olha, aqui eu vou te oferecer tantas ações e lá na frente você tem o direito de vendê-las, né? E aí, basicamente, esse é a grosso modo, porque o que foi colocado aqui na reportagem que existem contratos em que essa opção, esse tipo de negociação entre empresa e entre empregador e empregado, às vezes é vinculada a metas de produtividade. Então aí é um outro tipo de um contrato um pouco diferente, tá? E aí a discussão era se isso aí é inerente à contraprestação laboral. Porque se for inerente à contraprestação laboral, segundo o fisco, tem que incidir a contribuição previdenciária. Se não o for, a contribuição previdenciária não incide. Posição do CARF. Posição do CARF é que incide contribuição previdenciária. Posição dos TRFs, até agora, pode ser que mude, a posição dos TRFs tem sido a favor do contribuinte. E aí, é como os especialistas disseram, vamos ter que aguardar o posicionamento do STJ. Existe um recurso especial, que é o recurso especial 1737555, onde a matéria está sendo discutida. Vamos ter que aguardar aí um posicionamento do STJ, tá? Mas, de qualquer forma, também é uma matéria muito interessante aí. Olha, estudo aponta que carga tributária bateu novo recorde em 2019. Esse estudo foi feito pelos economistas José Roberto Afonso, e Kleber Pacheco de Castro, tá? Ele aponta que a carga tributária teria batido o recorde em 2019, porém,
A metodologia de cálculo aqui, que consta na reportagem, leva em consideração royalties, multas e receita de dívida ativa tributária. Bom, royalties e multas não são tributos, tá? Então aí este dado, essa pesquisa vai ter que ser confrontada, obviamente, com os dados do governo, porque aqui ele colocou créditos não tributários. Ele diz que chegou a 2,6 trilhões o volume de recursos extraídos do setor privado pelo setor público, tá? Mas existe uma parte dessa pesquisa que é interessante, que é com relação ao aumento dos tributos. O imposto de renda teria contribuído mais para o aumento da arrecadação, ele diz aqui. Em segundo veio o ICMS. É interessante, né? Porque a princípio a arrecadação do ICMS é maior que a do imposto de renda. E aí ele diz o seguinte, que o ISS é o imposto que proporcionalmente sofreu um maior aumento aí na sua arrecadação. E aí a questão é econômica, né? O setor de serviços tende a ele passa por ele tem uma tendência de expansão que é mundial, tá? Então ele ressalta isso. Neste ponto, com relação a essa comparação entre os tributos, a pesquisa é interessante. Todavia, ressalva de que com relação à carga tributária, vamos ter fatalmente que confrontar com os dados do governo. Olha, tá ficando extenso, já vou para 36 minutos de informativo, porém, eu digo a você que está terminando com a reforma tributária, nós vamos terminar com o pé direito ou não. Depende aí da sua interpretação das notícias, ok? Vamos lá, reforma tributária, olha, como é que a gente estuda? Você estuda aí um sociólogo que chama Nicholas Luhmann, e ele diz o seguinte, ó, a sociedade atual é fragmentada, ele fala sociedade. O que é? Cada um tem os seus interesses e isso causa uma fragmentação. Cada vez mais que eu vejo essa questão da PEC tributária, eu tenho que concordar com ele. Olha, primeiro nós temos 2 projetos, né? Esse canal aqui está se esforçando para fazer em detalhes o projeto de reforma tributária do Senado. Já fizemos da Câmara com detalhes, várias horas de vídeo e material postado e tudo mais. Foi apresentada nessa semana a PEC de número 7 de 2020. Depois você olha lá quem que apresentou, como que é. Numa leitura superficial, ficou bem parecido com o sistema americano, mas vamos ver o que vai virar. Você tem ainda, o que mais que você tem? Você tem uma PEC dos governadores, você tem uma PEC dos empresários, e agora você tem uma PEC não, você tem projetos, né? Você tem projetos do empresário, a PEC 7 de 2020, ela de fato existe. Então essa aqui seria, em tese, a 4ª PEC sobre o sistema tributário. E aí nós temos os projetos. Os projetos nós temos muitos. Tem um projeto dos empresários, tem um projeto dos governadores, e foi lançado recentemente uma frente que pelos auditores fiscais, essa frente é dos auditores fiscais, que se chama Simplifica, que é outra frente que quer também reforma tributária, mas sem mexer no sistema constitucional. É uma loucura se lidar com todos esses interesses aí, esses conflitos de interesses. E agora, vejam, lembra que eu falei? Eu falei, aí, o governo vai mandar, manda, não manda, o projeto dele. Olha, o que diz aqui a notícia. Pressionado pelo setor empresarial que ameaça retirar seu apoio, o governo federal tenta dar impulso à agenda de reformas e assim aumenta suas chances de reverter o cenário negativo que marcou os últimos dias na economia após a divulgação do PIB de 1,1%. Realmente ficou bem abaixo, né? O governo esperava o dobro disso. A estratégia é enviar a proposta de reforma tributária. Então, peraí. A estratégia é enviar a proposta de reforma tributária. A reportagem está dizendo aqui que o executivo, vamos ter que aguardar, pode enviar. Aí nós teríamos 3 propostas tramitando já em estágio mais adiantado. Na verdade, teríamos mais, né? Mas 3, assim, que em tese seriam as maiores candidatas, que seriam uma da Câmara, uma do Senado e uma do governo. Será que vamos ter a terceira? Vamos ter que aguardar. A estratégia é enviar a proposta de reforma tributária e investir na votação das 3 propostas de emendas constitucionais. Ficar atento com isso aqui, hein? Se o governo está preocupado com isso, é porque tem alguma coisa, isso pode ter repercussão financeira ou tributária aqui. PEC emergencial dos fundos públicos e do Pacto Federativo. Vamos acompanhar. O envio da reforma tributária na avaliação dos integrantes do Planalto ajuda a mudar a narrativa de que o governo não está fazendo nada. Olha, eu disse isso na questão lá, quando a gente foi analisar as reformas tributárias, eu falei sobre isso, não foi? Que era estranho o governo, o Executivo Federal, que é um dos maiores interessados, ficar inerte.
Então vamos aguardar. Vamos ter que aguardar cenas do próximo capítulo dessa novela para ver. Olha só, agora, a reforma tributária, essa notícia também é muito importante, ela tem um calendário. Vocês sabiam qual é o calendário da reforma tributária? Tá aqui, eu vou ler para vocês, ó. 11 de março, já foi, né? Audiência com a especialista portuguesa em IVA, Rita Della Feria. Não sei se a pronúncia seria esta. 17 de março, olha, audiência com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Será que ele vai? Vai. Esperamos que vá, né? 24 de março, audiência com representantes de municípios. 25 de março, audiência com representantes do setor privado. 25 de março também, audiência com representantes do setor de economia digital. Olha que interessante. Essa aqui vai ser interessante, 25 de março. 31 de março, audiência com representantes do setor de economia digital também. 5 de maio, a apresentação do relatório. Que sim, ó, eles estão falando que até o 5 de maio vai apresentar o relatório e que no dia 6 de maio ocorrerá a votação do relatório. Vamos aguardar cenas do próximo capítulo. Vamos ver se num espaço de tempo tão curto, se é possível, ok? Mas daí o calendário da reforma tributária, da comissão mista, na verdade, né? Esse é o calendário que a comissão mista aí pretende seguir, tá? Olha, vejam, a questão agora com relação a oitiva da especialista no IVA, o que ela diz? Ela diz coisas bem interessantes, vejam. Olha, ela diz o seguinte, que se o IVA, ela defendeu um IVA com alíquota única, tributação no destino e neutro, que são aí 3 princípios basilares do IVA, tá? Diz que os estudos mostram que a redução de alíquotas não faz com que os preços caiam. Achei isso aqui extremamente interessante. Então, se você acha que em bens de consumo que não sejam serviços, por exemplo, bens mesmo, produtos, você acha que a alíquota tributária vai cair? Não necessariamente. Eu acho que não vai, tá? Eu vi uma outra palestra dessa especialista, doutora Rita, onde ela disse que isso aconteceu por um ano em Portugal, mas que depois os empresários embolsaram essa alíquota menor como lucro, o que é bem provável que isso ocorra ainda mais no ambiente de crise econômica, tá? Então vejam, ela citou o exemplo, aqui ela cita vários exemplos, né? Exemplos aqui, ela diz que tem que ser eficiente, neutro, mas olha que interessante, ó, ela também informou que a alíquota média do IVA é de 21,7% na Europa. E aqui nessas reportagens, tanto ela quanto o Congresso saiu 2 vezes essa frase, a alíquota será de 25%, ela falou, e aqui também um deputado fala, a alíquota será de 25%. Opa! Então aqui, nosso IVA vai ser um dos mais altos do mundo. E aí eu já fiz lá, lembra? Lá no nosso comentário sobre o projeto de reforma tributária, eu falei sobre isso. Eu fiz a comparação das alíquotas dos IVAs na Europa. Ela admite aqui que o IVA na Europa não tem alíquota única e que isso é uma luta, que a intenção, que o IVA na Europa é mais antigo, seria mais antigo. Os IVAs mais novos têm alíquota única e que existe aí uma luta para tentar se colocar alíquota única no IVA, tá? Eu sou a favor do IBS em modelo IVA, mas sou contra a alíquota única, porque eu acho que fere princípios de justiça tributária. Na reforma do Senado, por exemplo, ele contempla algumas isenções de alimentos, medicamentos. Nós vamos analisar isso aqui em profundidade. Deixa eu ver se tem mais alguma notícia aqui que eu passei sobre a reforma tributária que é importante. Não. Então aqui, ó, ela diz o seguinte, olha, a preocupação em se tributar o setor de educação e o setor de saúde, convênios médicos, mensalidades escolares em valores maiores não se justifica, porque é apenas 10% da população de maior renda que consome esses serviços. Bom, questionável, né? Se é isso mesmo ou não aqui no Brasil, eu não sei. Mas o fato é que eu já vi pessoas pobres que precisam de um dentista e tem que juntar um dinheiro para pagar. Então, assim, eles utilizam serviços odontológicos? A princípio, sim. Tá? E a questão, ainda que beneficiar... não, fica só com os 10% da população de maior renda. Bom, a questão de você olhar o serviço de forma diferenciada, principalmente no momento de crise econômica, vale para todos, tá? Pelo menos eu entendo assim, ok? Aqui ela fala da questão de alíquota única na Europa e que se fizer concessões no âmbito do IVA, como a Índia fez,
ela diz lá que a Índia fez concessões no âmbito do IVA e que hoje eles estão tendo problemas por conta disso, tá? Então, é uma questão que tem que estudar aí com bastante cuidado, ok? É, aí, sim, tem uma questão aqui que é importantíssima na reforma tributária, tá? Que ela fala o seguinte: olha só, teve um país que voltou, ele instalou o IVA, ele instituiu o IVA e voltou. Por quê? Olha o motivo. Foi a Malásia. Olha, o país asiático tinha dificuldades, isso aqui não é a cara do Brasil, para devolver aos contribuintes os créditos do imposto, o que acabava tornando o tributo cumulativo. Opa! Lá no projeto da Câmara, eles não colocaram no projeto, mas colocaram, eu mencionei isso lá nos meus vídeos, eles colocaram na justificativa do projeto a devolução dos créditos em 60 dias, certo? Sim, devolução dos créditos em 60 dias, é o que está lá. Será que o Estado brasileiro está preparado para o modelo IVA e devolver os créditos no prazo de 60 dias, sim ou não? Eu acho que não, ok? Então, esse é um ponto aí que pode ser um ponto até de travamento da reforma. E aí, como não devolvia, teve que voltar ao sistema anterior. O contribuinte precisa ter certeza de que vai receber os créditos rapidamente, diz ela, e de que o tributo será não cumulativo. É verdade, porque se não devolve os créditos, o tributo passa a ser cumulativo. Aqui está ok. E aí, ela comenta também, ela faz alguns comentários interessantes que merecem a leitura dessas reportagens, assistir os vídeos em que foi veiculado e tudo mais. Olha, o informativo eu termino por aqui. Agradeço imensamente a sua atenção. Se você gostou, agora sim, clica dizendo que gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal, tá? Se gostou, se acha que agregou informação, eu vou terminando por aqui. O informativo, de fato, dos informativos que eu fiz, ficou um pouco mais extenso, esse talvez, acredito, tenha sido mais extenso, mas é porque o número de notícias realmente estava maior e a densidade e tudo mais. Eu agradeço imensamente a você que ficou até aqui. Até o nosso próximo informativo, até o nosso próximo vídeo sobre confisco, até o nossos próximos vídeos sobre a análise da reforma, do projeto de reforma tributária do Senado, ok? Um abraço, que Deus abençoe imensamente a sua vida. Obrigado.